nesses minutos, nessas horas que vamos passar, que esse ensinamento de Jesus possa penetrar em nossos corações e dando-nos ânimo para esse título, né, que a gente sabe que o arrependimento é é um posicionamento que nós temos em nós e que muitas vezes, agora vai falar para a gente, ele sempre manifesta para nós na consciência em débito com a vida. E muitas das vezes a gente passa esses momentos nossos voltado para essa situação. A gente não procura, dentro de uma falha, dentro de um erro, dentro de algumas situações, embora a gente possa considerar que a gente não sabia e fez aquela situação desagradável, ou até mesmo com família, com parentes, com pessoas bem próximas nossas, e vira e mexe, passa tempo, a gente está remoendo essa situação que a gente causou para a pessoa. Mas será que na nossa vida nós conseguimos muitas das vezes, né, quando a gente quando a gente recebe essa situação, a gente consegue perdoar. Mas será que a gente realmente consegue perdoar quem nos ofendeu? A gente passa por essa situação, né, desagradável com a outra, ofendendo a outra, ou fazendo uma desconsideração no passar do tempo, e a gente fica com aquela situação na nossa cabeça. Mas quando é com a gente, na maioria das vezes, a gente consegue, em relação a outra, a gente consegue perdoar. Mas será que esse perdão mesmo vem com aquela sinceridade? Ou são, né? Quando a gente volta para a gente, fala assim, arrependa-me de não ter vingado. Em muitas situações a gente já ouviu isso, né, de nossos irmãos por aí. A pessoa fala assim, nossa, já fiz tanto por fulano, conheci fulano onde já fiz, e logo agora, depois de tanto tempo, eu recebi aquela facada. Como me arrependo de ter sido até boazinho para ela, perdoando ela em algumas coisas, mas olha só, aí a gente fala, né, arrependo-me de não ter vingado. Mas será que a vingança nessa situação, ela é uma justiça? A gente sabe que todas as considerações que vêm de encontro à nossa moralidade é um alerta para a gente. Como a Joana de Ângeles fala muito bem, né? Que o arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito com a vida. Quando chega situações desagradáveis para a gente tem que abrir o leque. Será que realmente isso que eu estou recebendo hoje é merecimento meu? Será que fulano está me afetando dessa forma, fazendo essa situação comigo? Será que realmente eu mereço? Nós sabemos que as nossas vidas ela é feita de desafios. O que, na maioria das vezes, vem de encontro conosco são situações em débito com a nossa consciência. Se eu não ofendi a dona Rita hoje, se eu não gosto da dona Rita hoje, será por quê? Ela faz tudo, entrou na minha vida, faz tudo para mim, mas eu não simpatizo com ela. O que será que acontece nessas energias nossas? Né? Alguma razão tem para mim poder pensar, ainda mais conhecendo a doutrina espírita, porque ela nos liberta de muitas situações que vêm em desencontro aos nossos propósitos de vida. Então, a Joana de Ângeles fala para a gente, apesar da intensidade clamorosa dos fatores perturbantes que destrói os sentimentos superiores da vida, ao impacto de projetos de ira alucinada, de ódio avassalador, de ciúme desequilibrante ou do amor próprio enlouquecido, levando a criatura a atitudes infelizes, chega a oportunidade para nós, para a gente rever tudo isso.
Será porque que eu, onde eu estou está sempre em conflito? Está sempre em desarmonia? Será que essa situação, muitas vezes, não está partindo de mim, do não ver essas situações que está vindo de encontro? Porque de tanta tristeza, de tanto dissabor, de tanta angústia, de tantos desafios, será que eu estou fazendo a minha parte? Então, a gente não, dentro dessa situação, lá para trás, ou quando nós fazemos alguma falta, né, a gente fica com aquilo preso na nossa cabeça. Aquilo, às vezes, leva anos para sair do nosso consciente. Leva anos. Então, que não é castigo, mas força de renovação, que todo sofrimento pode se converter em aprendizado quando há sincero desejo de reparar. Então, se eu magoei a Kelly, no momento meu que eu estava angustiada, sofrendo um montão de desafio, ela veio falar alguma coisa comigo, eu falo alguma coisa mal desejada para a Kelly. A Kelly reage, mas essa ofensa fica comigo. Toda vez que eu vejo a Kelly, poxa, eu fiz aquela situação desagradável com a Kelly. Aí passa anos. Enquanto com a Kelly, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa situação. E muitas das vezes, o que a gente fala, né? Como eu falei, arrependo-me de não ter feito, se fez tudo para ela e ela me ofendeu. Mas ele fala para a gente, nós temos que todo sofrimento que a gente tem que trazer para a gente aprendizado. E aonde que está o meu aprendizado de chegar perto da Kelly? Ô, Kelly, aquele dia, eu não estava num dia legal, você me desculpa, mas o nosso orgulho, muitas das vezes, não deixa a gente fazer isso. Então, esse sentimento, ele vai partir muito, muito, muito mesmo da nossa consciência do mal que eu causei para o outro, o meu próximo. Ou eu refaço toda essa situação e vou procurar refazer essa má atitude, esse mau jeito que eu tive, essa situação desagradável que eu tive, e vou tentar me refazer, porque é um para mim. É um passo que eu estou dando no meu de chegar próximo para essa pessoa e pedir desculpa, pedir perdão. E a partir dali, procurar reparar minha falha. Então, a gente costuma se perdoar com a mesma facilidade com que perdoa os outros. Será que acontece com a gente? A gente, muitas das vezes, perdoa a gente, mas o outro que nos ofendeu, a gente tem dificuldade. Eu ofendi a Dona Rita, no mal, está tudo bem, não está tudo bem. Eu perdoo, mas não esqueço. Essa caminhada, a gente escuta muito isso, né? Então, ainda tem alguma situação que está aqui que ela fala assim, amargura porque fui pessoa no momento difícil da vida dela, né? E tudo isso, mas sabe o que aconteceu? A gente comentando com a outra, eu nutri a víbora que me picou hoje. A gente ainda faz esse tipo de apontamento, né? Acontece isso. Mas, na verdade, nós devemos arrepender das más ações que cometemos, levando sem cessar os momentos briosos que auxiliam a dispensar em agradecimento a Deus a oportunidade, né, de não ter ferido. Então, a gente tem que olhar para nós mesmos. Nós já aprendemos bastante. A doutrina do Espírito já nos libertou de muitas e muitas situações que não faça para o seu próximo aquilo que você não gostaria de receber. Ele nos ensina isso. Então, são situações que a gente vai, né, reabilitando nesse arrependimento, porque é oportunidade, mas isso tem que ser com sincero, é reconhecer a alvorada da consciência e se reconhece o Filho de Deus, essa reflexão que ela pede para a gente. Então, a gente costuma se perdoar, muitas das vezes, dentro da nossa falha. Eu fiz isso porque eu estava num momento ruim, estava num momento indelicado, eu estava passando por isso, por aquilo. Na mesma hora,
eu, entre aspas, dei uma desculpa para a minha situação, da minha falha que eu tive com o meu próximo. Mas, como a gente não tem essa facilidade. Para a gente, eu fingi, agora eu vou continuar meu caminho, mas não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Então, o arrependimento é reparação. A culpa não mas que mal compreendida, torna-se prisão emocional. É como eu falei. Então, todas as vezes que eu ver aquela pessoa, ou que eu pensar aquela pessoa, aquele mal, aquela atitude mal direcionada que eu fiz, se eu não reparar esse meu ato, essa minha atitude, muitas das vezes eu posso passar 50, 70, 80 anos com aquela situação dentro de mim. E isso é uma situação que não nos deixa livre para viver. A gente fica aprisionado, né? O arrependimento verdadeiro liberta, pois conduz à reparação. O esforço de corrigir o mal feito é reconstruir o caminho. E muitas das vezes, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, não deixa a gente dar o passo, chegar para o nosso próximo. Me desculpa. Sabe aquela situação lá atrás que eu fiz? A gente vai deixando o tempo passar. Mas a gente não se liberta com isso. A gente está sempre remoendo, né? Então, a lei de causa e efeito, ela não é punitiva, mas educadora. Deus conhece as consequências para não ferir, mas para ensinar a amar melhor. Então, às vezes, a gente nos passamos na nossa vida por momentos indelicados. Será que Deus está me castigando por essa ou aquela atitude que eu tive lá atrás? Não. Com reparação. E muitas das vezes a gente não vê isso como reparação. Porque quando nós recebemos, fica do tamanho imenso. Mas quando a gente fere, a gente acha que é pequeno. Não foi nada. Não foi nada. Então, ela aconselha para a gente. O arrependimento é a semente e a reparação é o fruto. Leva tempo. Tem que adubar, né? Tem que colocar fertilizante lá, cuidado das ervas daninhas naquela semente. Temos. E isso é a nossa caminhada. É a nossa situação, a nossa vivência, o nosso melhoramento. Para saber, dentro de nós, como que nós estamos nos posicionando, né, para o mundo, para a nossa sociedade, e muitas das vezes até para nós mesmos. Então, nós passamos por situações que a gente coloca na nossa cabeça. Eu não merecia isso. Eu estou fazendo tanto para e olha só o que eu recebo. Aí é castigo de Deus? Não. É o momento da gente refletir. Será que realmente eu estou fazendo jus a tudo isso que eu aprendi, a tudo isso que eu estou buscando em será que eu estou fazendo isso mesmo de coração ou estou fazendo por os olhos alheios? Né? Mediante uma situação, mediante uma multidão, a gente pode falar, está vendo? Eu pedi desculpa, ainda pede desculpa até alto para todo mundo saber que eu estou tendo aquela atitude. Já não é uma coisa sincera. É para os outros verem, né? Em muita situação. Então, é preciso a gente distinguir entre o arrependimento saudável e o arrependimento improdutivo. O que gera isso para a gente? Remorso. E o remorso chega, e ele dói. Ele dói porque o reparo está em nós, né? Está em nós. O arrependimento saudável, ele leva à reforma íntima, a reparação e a transformação de nosso comportamento. E o arrependimento mal direcionado, que se limita a lamentar-se sem agir, pode prender o espírito ao sofrimento e não promove evolução. Então, se eu ferir, vou tentar reparar meu erro. Não adianta apodrecer essa minha situação pela minha vida inteira. Quem dá o passo dessa reparação? E essa reparação ela tem que ser muito sincera. Para quê? Para a gente poder viver leve na vida.
Então, se eu cheguei até perto de alguém que eu ofendi, que eu magoei, que eu feri, e esse meu pedido, essa minha consciência, ela foi sincera, ela vai me deixar leve. Mas, senão, o remorso vai me arrastar por uma encarnação afora. Então, se só não basta. Para a reabilitação moral ou espiritual, é necessário que seja acompanhado de expiação e uma ação bem restituída em nós. Então, é a gente ter a coragem mesmo, de ter a consciência que eu falei, de ter a consciência que eu ofendi, e de ter a consciência que a oportunidade sempre chega para nós para a gente fazer essa reabilitação e pedir desculpa para o nosso próximo, nos livrar desse peso, nos livrar desse remorso. Porque o remorso é uma situação que leva a gente vida fora. Né? Por que eu agi daquela forma? Por que eu não pedi desculpa? A gente fica remoendo essa situação lá para trás, tempos afora, né? Mas a gente tem que ter essa atitude, essa humildade de ter essa consciência dessa minha falha e pedir chegar perto do nosso próximo e pedir desculpa para ele. Então, o papel da consciência é a voz de Deus em nós. Quando erramos, elas nos chamam a reagir. Ignorar essa voz é adiar a paz. Escutá-la é iniciar a cura da alma. E muitas das vezes a gente não escuta. E eu pedir desculpa, vou nada. Ela me ofendeu de uma tal maneira, fez isso de uma tal maneira, eu não vou pedir desculpa, não. Mas quem é que vai sofrer? Né, dona Rita? Quem é que vai sofrer? É porque a dor está dentro de mim. O outro nem sabe que eu estou com essa dor, com essa raiva, com essa, né? Você tem o perdão é libertador. Libertador. Eu sou a prova viva disso. Então, a dor moral que nasce do arrependimento é o convite da lei divina ao reajuste no bem. Então, quando a gente consegue dar esse passo, né, quando a gente já está mais maleável com o entendimento, com esse ensinamento de Jesus dentro da gente, nós conseguimos dar esse passo. Mas irmãos nossos que ainda não conseguem, sofrem. Né? Sofrem. Então, essa prática do recomeço, ela tem que ter coragem espiritual. O arrependimento não é preso ao passado. Ele a usa como lição. Cada gesto de bondade e reparação. Cada oração sincera é reconstrução. Então, nós temos, né, já temos, graças a Deus, essa consciência, mas sabemos que é difícil para quem ainda não tem esse entendimento, né, dessa reparação, de dar o primeiro passo, de ser acolhedor, de reconhecer-se frágil. Gente, nós temos dentro de nós, dentro da nossa caminhada, nós temos que fazer esforço muito grande, como diz, domar as nossas má tendências. Nós temos. Reconhecer para nós, muitas das vezes, é difícil, que a nossa humildade ainda não alcança essa transformação em nós. A gente ainda acha que a culpa é do Marquinhos, que a culpa é do Zé Antônio, e a gente vai ocupando N situações para esse momento nosso. E quando chega o desafio até nós. E o desafio chega. E cada desafio chega do tamanho profissional que nós temos que nos melhorar. E a gente não presta atenção nessa situação. E reconciliar o seu adversário com o sacramento dele. Porque quando nós queremos retirar essa situação, eu quero ter tudo depois pode estar mais difícil.
sacramento necessário, é difícil ter perdão, perdoar até, né? Mas fica bem mais barato. Você sabe que é um dos exemplos que a gente tem nas vezes é bem mais barato do que esse deixar para frente carregando essa bronca sua, ou é complicado, né? E sabe, é aniversário da armada, você consegue, né? Consegue, você passar por fora. Então, é uma coisa que tem que pensar que deverá, novamente, falou, eu disse, primeiro tem que tirar o braço da mão, até que não outro, e lá depois nós sabemos. O outro não entendeu, já é problema dele. O perdão é libertador para quem dá. A gente é louco. Ele liberta você daquela sensação, daquela mágoa, daquela ideia. Que alegria, né? Alegria, ele limpa, ele lava a sua alma. Ele apaga. É como um mata-fogão. Então, E são momentos que só a gente que sabe. Cada um de nós é que sabe a partir do momento que a gente se posiciona e toma essa atitude, né? eu sou a prova viva, que alívio que eu tive na minha vida o dia que eu consegui perdoar de verdade. De verdade. Não foi da boca para fora. Né? Foi do fundo. É libertador, né? É libertador. Foi como se eu nascesse de novo. Não é a falta que define o espírito, mas o que ele faz após reconhecê-lo. Então, nós falhamos. A nossa vida é de acertos e erros. O tamanho que nós vamos dar para os nossos erros é a nossa consciência. É igual está falando, é reparação, é melhor, né? Enquanto puder olhar no olho da pessoa, chegar, pedir desculpa, pedir perdão, e tentar ir dissolvendo essa angústia dentro de nós, que na maioria, igual a dona Rita falou, é conosco. O outro talvez nem sabe, nem lembra mais, mas a partir do momento que nós conhecemos, né? A partir do momento que a gente sabe que realmente foi uma falta grande que nós tivemos, e não reparar isso daí, a dor é nossa. A dor é nossa. Então, a gente desculpa, um gesto de paciência, um serviço de amor. Então, são ensinamentos que a Jana está falando para a gente, fazer esse exercício espiritual, praticar esse ato de reparação. Um pedido de desculpa, um gesto de paciência, um serviço de amor. Já é o caminho. Ela está dando uma indicação para a gente poder reparar essa falta. Então, o arrependimento é o início do caminho da libertação. Aquele que reconhece o erro e decide refazer o trajeto se torna um instrumento de luz. E como que a nossa caminhada fica mais leve, a nossa consciência fica mais sustentada. E a partir daí, os nossos trabalhos, a nossa vivência toma outro, como diz, toma outro rumo, porque nós nos libertamos dessa situação, desse peso que a gente traz muitas das vezes dentro de nós. E ela continua falando, a dor que educa é bênção, e o arrependimento que renova é vitória por espírito, né? Então, a dor, ela vai nos mostrar o quanto que nós precisamos ainda nos educarmos para a nossa vivência. Todos nós vamos passar por dor. Isso daí é inevitável. Não tem como essa situação não chegar para nós, seja em um grau maior ou um grau menor, mas ela chega. Mas nós temos que entender a dor, que ela é uma benção. É nos alertando para nós não fraquejar lá na frente. Se hoje eu cometo uma falha,
amanhã eu já vou pensar nessa situação, eu vou ser mais maleável. Não, dessa vez eu fiz aquilo lá atrás. Por quê? Eu não sabia, ou eu não tinha entendimento, ou eu ainda não era educada, eu ainda não era... A gente dá um montão de desculpa. Eu não era, mas hoje já sou. Hoje eu já tenho certeza das minhas atitudes, das minhas palavras, da minha vivência, que eu não posso ter essa ou aquela atitude mais. Né? E o arrependimento que renova é a vitória do Espírito, porque a gente se sente mais leve, se sente mais seguro, a gente já caminha melhor, né? E é maior do que o amor de Deus. Ele espera pacientemente o instante em que esse filho cansado retorna ao lar. Esse lar que ela fala aqui para a gente, eu tenho assim quase que uma ligeira impressão que deve ser produto de nós mesmos. Como nós nos sentimos mais fortalecidos a partir do momento que nós já sabemos como devemos agir, como devemos caminhar, o que nós devemos nos posicionar e falar. E quando a gente sabe, conhece as verdadeiras leis divinas, a gente já nos posiciona. Então, não vou ofender, não vou magoar, vou continuar dando o meu melhor, apesar de ainda me considerar falho. Mas por causa ainda de uma fraqueza que eu ainda tenho, eu não posso me sentir tão fraca a ponto de não tentar me modificar para melhor. Eu sou irritada, sou, mas eu vou tentar me equilibrar. Eu vou aprender. Por que eu fico irritada? Porque eu ainda não entendo que o outro talvez não tenha a mesma visão, o mesmo conhecimento que eu tenho. E muitas das vezes a gente não tem paciência. E uma fala, poxa, fulano frequenta o espiritismo tanto tempo, ainda está nessa situação ainda, meu Deus. A gente fala, ainda comenta, porque ainda não chegou a vez do fulano entender o que ele está escutando, das palestras que escuta. Receita infalível de Santo Antônio. Enche a boca d'água. De boca cheia d'água, você não fala bobagem. Né? Sai, Não sabe. Mas muitas das vezes a gente abre a boca, né? Só sai besteira. Então, tentamos ver o perdão divino que nos acolhe e nos renova. Porque a gente sabe que toda situação nossa, ela cria os momentos para a nossa renovação, para a nossa busca. Né? E arrependimento da reabilitação do gravame é convite da consciência ao refazimento da obra mal sucedida. Mas se, todavia, a vítima transitou e a perdesse de vista, o arrependimento se converte em cravo que fixa no cerne do espírito, com a presença da dor que existe até que se depure os fatores negativos que nós causamos. Então, quando nós cometemos uma falha, seja de que natureza for, e não a reparamos, não buscamos nosso arrependimento, não importa se quem nós ofendemos, se quem nós magoamos, e no momento que a gente sabe que tivemos essa falha, não importa que a gente nunca mais vê essa pessoa, não importa. Mas a gente sabe que essa dor vai ficar com a gente e ela vai ter que ser depurada, mas vai depender da gente. É igual eu falei lá no início, a gente fala, né? Amargura porque eu ajudei tanta pessoa e hoje ela me picou. E outros falam, arrependo-me do bem que eu fiz. E outros falam, arrependo-me de não ter expulsado o inimigo da minha porta. A gente vê um montão de situações falando desse jeito. Mas quando essa situação chega até nós, é para nós, não é para quem está fazendo essas atitudes. Agora a gente vai revidar. Né? Se o outro chega agressivo para a gente vai se colocar no mesmo patamar que ele? Não podemos mais. Né?
Em qualquer circunstância, poupa-te hoje do impositivo escravizante em que te surpreenderás amanhã. Então, pedimos para a gente fazer uma reflexão. Em qualquer situação que estiver acontecendo desagradável para nós prestar bastante atenção, porque senão nós vamos escravizar e a gente vai chegar lá na frente assim, poxa, por que eu tive essa atitude? Por que eu fiz dessa forma? Por que eu não enchi a boca d'água? A gente vai ficar escravizado dessa situação. Lembrando aqui, isso carrega, deixa eu ver a oportunidade. Você continuar, você vai carregar isso. Você vai deixando o nosso lar, passando por situação dessa, de hoje ficar estudando lá, aprendendo, trabalhando, de repente ele encontra uma situação que fica para trás, aqui no canal, a música, empregada, a mim, eu com bastante situação da negociação. Quando estava atendendo um cliente, ele já estava começando a trabalhar, e ele veio lá. Aí aquilo voltou tudo para ele, cara. Porque tantos anos passou, aquilo pediu, então, ele tinha que atender aquele cliente, que era uma das palavras dele que você tinha. Aí, foi toda a amizade, procurar minha sintonizar, faz minha assim, eu falo para ela, não faço, eu contou para ela, passado, muito longo, eu vejo muito tarde, muito tarde, assim, não se pode dizer que se dá de passar. Então, ele, assim, não disse, depois, eu conto para ele, você, como se passa de tarde, muitos vários quadrinhos, como é geral, não sou perfeito. Tem muitas situações aqui, de alguma forma, muito quieto, então, você vai fazer a maneira que ele tinha de citar a forma que da era, e aí prometeu para ela que da dependência e capacidade auxiliar, tratar da situação também, e isso lá, já dava mais tempo, então, quando a gente chegar ali, deixa a dia, as oportunidades de reconsideração, o momento que alguém tem que a gente tendo mais a oportunidade, sabe, se beleza, querendo uma infortuna, ele vai dizendo, infortuna também não é fácil. Então, uma questão de inteligência, perdoar, é questão de mentira, perdoar é inteligente. Você perdoa, você como eu falei, que tirou mais você está falando a sua mão, a sua consciência, não é fácil. Então, perdoar contra quem primeiro iniciado. É nossa, quem perdoa. O outro também tem culpa, mas você sentiu que precisa perdoar, você tira um corte das suas costas, está tendo um corte nas costas, entendeu? Você mora, quantos tempos a gente, graças a Deus, está carregando os padres, no orgulho, considerar que você vem do seu pai. Você faz sua parte, então. E não, é isso, difícil. Mas é impossível. Então, também não esperar também. Você entrega isso, perdão. Você está esperando que pessoas te dão uma acertada na cabeça, você está tentando. Não. E essa aprendeu as pequenas coisas. As coisas pequenininhas, que às vezes é pequena.
as coisas, você, a oportunidade você tem de pegar um perdão. Primeiro, eu falo, esse cara, vou falar. Se você não perdoa, como é que a pessoa te deixar uma situação difícil, aí você vai agora, eu vou então, perdão, isso aqui é só treinar. Eles tudo, mantido, as coisas que me aí é uma oportunidade. Aí, quando chegar na frente, talvez eu já tenha condição de perdoar uma criança de um caso na terra. É treinamento, perdão é treinamento. Existe uma máxima, né, que está escrita, que antes você dormir, é preferível dormir com pesar do que acordar com remorso. E as oportunidades, né? É oportunidade. Você pode ter tido pesar de não ter cometido, não ter feito aquilo. Mas e se você fizesse e acordar, às vezes, com remorso, você tinha volta. É um caminho sem volta. Porque se tudo que saiu, não volta, não. E, assim, Deus é tão justo com a gente, nós todos, que as oportunidades vêm e a nossa cegueira dentro do nosso egoísmo não deixa a gente ver claramente que as oportunidades é essas. A gente acha que é castigo, a gente acha que a nossa dor é maior, que não deveria estar acontecendo isso. Por quê? Nós passamos por momentos de altos e baixos nas nossas vidas. E na hora que nós estamos mais fragilizados, é que as lições de renovação íntima acontecem para a gente. O que nós verbalizamos? Justamente agora que eu estou passando por isso, está me acontecendo isso, esse montão de situação, já estou sobrecarregada e está me chegando mais. Meu Deus, Deus não está me ajudando. A gente faz pouquinho atrás de renovação, mas na hora que vem, para nós, e nós sabemos que a lição viva e crua para nós, a gente se acomoda, se acha frágil, acha que não era antes de receber aquela situação e vai caminhando a nossa vida assim. Mas é justamente na hora dos nossos apertos, na hora do nosso sofrimento, é que vai acontecer mais situações que é para a gente realmente saber que nós estamos nos modificando, principalmente moralmente, na nossa vida, na nossa caminhada. Porque vamos receber lições. É justiça divina. As nossas lições do nosso dia a dia, né, os nossos percalços são lições de vida. Só que nós não prestamos atenção. Na hora de passar por tudo isso aí, a gente se sente frágil, né? Então, a gente tem como, na nossa vida, a nossa reforma íntima pede humildade, autorresponsabilidade, disposição para agir. O indivíduo que se permite ser ferido ou guarda vingança ou ressentimento acaba anulando a chance de regeneração. Então, o que o Antônio falou, a gente tem a oportunidade de reajustar, tem a oportunidade de fazer a mudança, mas depende de cada um de nós. O tempo, o trabalho, a benevolência, a oração, são aliados que ajudam o arrependimento a cumprir a sua função. Não apenas se lamentar, mas realmente transformar-se. Então, o que eu sofri, o que eu passei, esquece. Ângela, vamos dar um jeito de melhorar esse egoísmo, vamos dar um jeito de ser mais paciente, vamos trabalhar isso aí dentro de você. Então, cada situação da nossa vida, se nós prestarmos atenção, não é alfinetada, não. É uma acordada para como nós estamos levando a nossa vida. E aí, precisamos mais melhorar, vai chegar situações para a gente passar por esses momentos. Então, se hoje eu quero ser mais bondosa, mais benevolente, vai chegar situações para testar isso daí. E cada um de nós não está isento disso, não, gente. Nós temos que estar preparados. O Espiritismo traz toda essa segurança para a gente, todas essas verdades para a gente.
Igual fala, a gente não adianta ficar lamentando situações, tem que cumprir nossa função. Lamentar, eu não consigo, nossa, e ser bondosa, não, só na outra encarnação. O treino é agora. Vou chegar aos desafios para saber até que ponto está a minha paciência, até que ponto a minha bondade, até que ponto estou me melhorando. Vai chegar, tranquilo, para todos nós. Então, olhando para o passado, sem paralisia, mas com honestidade, reconhecer o erro e decidir a não repeti-lo. Quando sentir remorso ou arrependimento, perguntar-se: que ação concreta eu posso tomar agora para reparar ou melhorar? A gente pode fazer essa pergunta para nós. A partir de agora, como é que eu vou fazer se caso isso me acontecer de novo? Como é que eu vou reparar essa falha que eu cometi lá atrás? E partir para a ação, partir para a atitude. Tomar essa decisão. Evitar ficar preso ao lamento, porque fiz isso, se eu não tivesse feito aquilo, essa situação não promove mudança. Então, a lamentação das nossas falhas não promove mudança. É igual o Zé Antônio falou, ficar segurando a brasa, né, na mão. Aí, quem está segurando a brasa é nós, quem está se sentindo queimado é nós, quem está se sentindo ofendido é nós. Então, por que não perdoar? Por que não se libertar dessa situação? Né? Cultivar a humildade. Aceitar que errar faz parte da nossa condição, mas não devemos permanecer no erro. Então, se eu fiz essa ou aquela situação, porque lá atrás eu não sabia que isso aí não ia me causar tanto dano, não ia me causar tanto desajuste por um posicionamento. Hoje eu já sei, muitas e muitas situações que eu não devo fazer mais. Hoje eu sei que não. O que adianta eu revidar? Se me ofender, nossa, se ela fez aquilo ali comigo, tomara que lá na frente ela solte tão agora. Para que verbalizar isso? Por que nem essa pessoa que está me fazendo esse tipo de atitude ainda talvez não conhece o que eu conheço hoje? Né? E não revidar. Então, a gente tem que ver como porta de libertação para a gente. Mas ficar lamentando, ficar questionando, não resolve nada. A gente tem que partir para a atitude. E quando fala que a gente tem condições de fazer, reparar a nossa falha, é o trabalho, né, gente? É partir para o trabalho. O trabalho, muitas das vezes, se igual eu li aqui, se eu não consigo mais ver aquela pessoa, mas eu sei que eu falhei com ela, procuro fazer para ela uma oportunidade que está mais próxima de mim, para mim reparar aquela falha lá. A espiritualidade está sempre presente em nós, tanto os nossos amigos espirituais negativos, que não nos querem a nossa evolução, mas aqueles também que nos ajudam, está vendo nosso comportamento, está nos lendo a nossa alma, está lendo o nosso espírito, está vendo a nossa busca de renovação, está vendo tudo isso e vai nos fortalecer, vai nos ajudar. Então, se eu não posso ver mais aquela pessoa, aquela atitude, faça com quem está chegando agora o momento, porque muitas das vezes o serviço para nós chega. Mas a gente fala assim, eu ainda não tenho condição de fazer isso. Eu agora ainda não posso, eu tenho que resolver esse outro meu problema. E a gente só vai adiando, mas se chegou, vamos olhar com um olhar mais caridoso. Por que será que está chegando dessa forma? O tamanho é nosso, não é do problema que está chegando para nós. A gente vai se sentir frágil, vai se sentir sem condição, mas é oportunidade. E muitas das vezes a situação chega para nós. No momento e no pedacinho daquilo que nós estamos necessitando. A Joana de Anjos fala que o arrependimento sadio das faltas é comedidas, é compromisso assumido com as tarefas a executar.
Então, se eu não posso fazer com aquela ou aquela situação, eu vou fazer com outra. O que está chegando agora para mim. O arrependimento perturbador que ultraja a consciência torna problemas que se afigura de difícil solução. Achar que não é o momento, que eu não devo, mas fica ali me perturbando. Eu já aprendi hoje, o que está me faltando a dar espaço? Vou dar espaço. E muitas da gente tem que ter coragem, buscar lá no fundo. Não, eu vou chegar perto da fulano, vou chegar perto de ciclano, eu vou tentar reparar essa falha que eu fiz. Amanhã eu vou. Fulano passa perto da gente a oportunidade. Às vezes a gente troca até de passeio, troca até de lugar para fulano não ver a gente. Mas é oportunidade. Caso a gente se disponha a tudo recomeçar, sob a misericórdia divina que nos colocou no mundo para amar e amar, servir e servir, porque é da lei, que somente pelo amor os homens serão salvos. Padecerás do arrependimento perturbador que nada edifica. Então, nós ficamos presos. A partir do momento que a gente não nos procuramos a ter essa transformação, de nos reeducar, de fazer essa reconstrução, né? Buscando em cada gesto de bondade a reparação, até uma prece, gente, uma oração sincera, na hora do nosso descanso, a gente fazia a nossa leitura, né? Igual falou para a gente, como é que foi o meu dia hoje? Na hora que a gente vai dormir, será que eu fiz tudo de bom? Será que eu não falhei em alguma coisa? Fazer um balanço do nosso dia, balanço da nossa semana, balanço dos nossos meses. Fazer um apontamento mesmo para dentro de nós, para ver o que ainda falta para a gente poder dar o nosso passo. Muita da gente vai dormir, né, dona Rita? O cansaço bate na gente, nem a prece de agradecimento. De tudo nas costas, né? Então, gente, né, que a misericórdia, né, de Deus possa nos ficar sempre próximos de nós, e agradecemos pela oportunidade, né, do arrependimento, que nos chama à humildade e à renovação. Ensina-nos a reparar com amor, a servir com alegria e prosseguir com fé. E que cada degrau, que cada queda possa ser um degrau, que cada dor, que cada lição da eternidade. Então, que Jesus possa nos abençoar e essa reflexão para nós, né, dentro do que foi falado hoje, de considerarmos o arrependimento, possa ser para nós uma porta de renovação, uma porta de sustentação e de oportunidade para a nossa renovação espiritual. Porque quem vai receber isso tudo, de toda essa situação, de todo o posicionamento, de todas as questões que estão ainda dentro de nós, se nós tomarmos o nosso passo, quem vai nos libertar mesmo somos nós, através da nossa atitude de mudança, de reconhecer quando a oportunidade chega, é o momento de abraçar, não deixar para depois. Né? Porque depois, como a dona Rita falou para a gente, que depois pode ser tarde. Então, prestar bastante atenção. Quando chega a aflição, quando chega qualquer situação, que a gente sabe, meu Deus, não era para chegar, eu estou sofrendo tanto, ainda está chegando mais uma situação para mim. Esse é o momento. Então, que Jesus possa nos abençoar, eu agradeço, tá? Pela oportunidade. E assim seja.